Bom, olá pessoal. Para quem não tinha compreendido ainda como que ocorreria, como que ocorreu o nosso experimento, né? Pois bem, eu vou tentar dar uma sintetizada aqui nesse videozinho. A ideia toda é nós aplicarmos a lei de Hooke, né? Lembra que a lei de Hooke diz para a gente que a força, né, feita por uma mola é igual a uma constante elástica vezes o quanto a mola estica. Então, veja, se eu descobrir quanto que a mola estica e se eu descobrir que força que provocou esse deslocamento, eu consigo descobrir a constante elástica da mola, ok? Então é isso que a gente faz, né? A gente pega ali uma molinha, tá? E aqui, olha, a gente pendura uma massa e essa massa, quando você multiplica por 9,8, ela vira um peso. Peso é força. Então, essa força alonga a mola. Então, a mola que estava num dado tamanho, ela fica mais esticada, ok? Bom, acontece o seguinte, acontece que quando isso aqui está em equilíbrio, né, porque a mola esticou, você fez isso devagar, a mola esticou, a força peso é igual à força elástica. Então, essa força que está aqui, na realidade, ela no nosso exercício ou no nosso experimento, ela é igual à força peso, tá? Então, o que a gente fez foi isso, foi colocar pesos diferentes, né, e medir quanto que a mola esticou para cada peso diferente. Tá? Então, esses pesos são obtidos pelas massas. Então, o que a gente fez? A gente pegou, isso aqui são dados hipotéticos, né, mas que vocês podem usar em casa. Eu peguei 5 massas, tá? E essas massas aqui, olha, né, para cada massa dessa, eu fui lá na balancinha, né, medi a massa de cada uma, essas massas estão em gramas, né? Se eu multiplicar cada uma delas por 9,8 e dividir por 1000, você fala, por que dividir por 1000? Para transformar isso aqui em quilogramas, eu vou achar o peso de cada uma delas. Só que a gente não vai fazer separadamente para cada uma delas. O que a gente vai fazer vai ser acrescentar massas. Então, na primeira, digamos, sequência, eu pego minha mola, né, penduro aqui um disquinho, uma massinha, né, é a minha massa M1. Aí eu meço o quanto que a mola esticou, coloco aqui. Daí eu venho aqui e acrescento mais uma massa. Então agora eu não tenho mais a massa M1, agora eu tenho a massa M1 mais M2. Tá? Aí a mola vai esticar mais ainda. Então veja que esses 46,2 que estão aqui é a soma da primeira massa com a segunda. Tá? Aí a mola esticou mais. Aí eu venho aqui, coloco uma terceira massa e meço quanto que a mola esticou, sempre da onde ela estava parada. Aí isso deu 2,7. Então veja que esse 61,2 é o M1 mais M2 mais M3. E por aí vai, eu fiz isso com as 5 massas e a mola foi esticando cada vez mais. Tá? Então esse aqui é o quanto a mola esticou. Esta massa aqui não é o que eu vou usar para determinar. Lembra que para usar o que eu vou para poder usar a massa, eu tenho que multiplicar por 9,8 e dividir por 1000. E isso vai transformar essas massas em força, medida em newtons. Outra coisa que eu preciso tomar cuidado é que é facilitado a medida em centímetros, mas centímetros não é sistema internacional. Então também eu preciso converter essa medida que eu fiz para metro. E para converter centímetros para metro, basta você dividir por 100. Né? Cada metro tem 100 centímetros. Né? Então, se você dividir por 100, regrinha de 3, você descobre quantos aqui equivale em metros. Feito isso, eu vou ter uma coluna, né, onde eu vou ter peso, medido em newtons, e este peso, a gente já comentou aqui que é igual à força elástica, né? E na outra coluna eu vou ter a deformação, que são esses números aqui de cima, tá? Esses daqui, só que convertidos em metros. Então, com esses dados aqui é que eu vou construir um gráfico. O gráfico de F por X, então se no eixo vertical eu colocar a força, que é igual ao peso,
e no eixo horizontal colocar x, você vai perceber que os pontos que são colocados aqui, que são os pares de pontos que você tem, eles vão formar uma reta. O que a gente faz é traçar uma reta média. E a forma, e para que a gente faz isso? Que é para identificar uma média dos pontos a partir, né, de valores distintos. Então, quando a gente traça essa reta média, o coeficiente angular é justamente a constante elástica da mola. E é isso que a gente quer. Tá? Vai aparecer um gráfico aqui, olha, este gráfico aqui. Este gráfico não é desses pontos aqui, tá? Esse é um outro gráfico, né, que foi obtido de outros dados, tá? Mas a ideia é essa. Esse gráfico ele foi feito com Excel. Você não precisa fazer com Excel, mas se quiser fazer, fica legalzinho, né? Você faz com Excel, né? Coloca numa coluna, seleciona a opção gráfico de dispersão, né? Coloca, identifica lá o eixo Y como sendo a força, o eixo X como sendo, né, a deformação da mola, né, e ele vai plotar esses pontos. Né. Se você clicar em cima ali, ele vai perguntar para você, você quer uma linha de tendência? Né. E ele traça essa linha pontilhada que está aqui. E mais, ainda vai aparecer do lado um menu, que pede que ele te informe se você não quer a equação da reta. E a equação da reta, por exemplo, essa daqui, o coeficiente linear angular, desculpa, que é esse aqui, vai ser a constante elástica. Ok? Então é isso que é para ser feito naquele relatório. Tá bom? Eu espero ter tirado aí mais ou menos as dúvidas. Tá bom?